Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia. Estamos no ar com mais um boletim. Hoje um formato um pouquinho diferente. A gente tem presença ilustre aqui no nosso estúdio. Abre a imagem aqui para a gente, Pedro, para a gente mostrar a Cristina Queiroz, do CropView, está aqui com a gente para falar mais um pouquinho de CropView, de realidades da safra, enfim, trazer algumas dicas importantes da sua participação também no CropView. Para quem ainda não sabe, para quem ainda não ouviu falar, o Realidades da Safra é uma parceria, né, Cristina, que a gente está fazendo aqui com o CropView, o site Notícias Agrícolas com o CropView, com o intuito de entender o que está acontecendo com as mais diferentes produções nas regiões pelo Brasil afora, produção de soja. Então a gente tem destacado aí o andamento da safra, o plantio, as chuvas, as doenças, enfim, o que está acontecendo pelo Brasil afora nas lavouras de soja. E o CropView nos ajuda a entender como o clima pode influenciar no desenvolvimento da lavoura diante de uma situação onde a escolha da variedade já foi feita, o tipo de solo já está ali identificado e também o ciclo da variedade, né? Isso. Quanto tempo a variedade tem para se desenvolver naquele ciclo. Todos esses fatores, eles são analisados pelo CropView e, a partir daí, a gente consegue entender o que está acontecendo com a safra. Cristina, conta um pouquinho para a gente do objetivo do CropView. Quando você elaborou o CropView, enfim, qual a sua intenção? Bom dia para todos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui hoje pessoalmente, né? Isso aí. Né? Então, o CropView, ele é um modelo matemático. A intenção é que o produtor ele tenha uma ferramenta que seja mais fácil de manusear e que dê uma resposta mais rápida para entender, porque ele automaticamente, quando você dá esses inputs que você falou, que é o ciclo da variedade, o teor de argila no solo, o local, né, onde está a coordenada geográfica que você tem e a data do plantio, ele vai fazer um cálculo automático ali do balanço hídrico do solo. Ou seja, como é que está esse consumo? Então, que dado que ele está observando? Nós estamos usando dados da climatologia na barra do balanço hídrico de 10 decênios para trás e nós estamos olhando 180 dias de tendência de meteorologia. Então, é entender, naquele exato momento, como é que está esse equilíbrio, esse consumo de água no solo, né? E o que a meteorologia está indicando e o que pode vir a acontecer. A partir dessas informações, Cristina, a gente tem preparado aí entrevistas especiais, tem feito contato com especialistas para saber se aquela situação é normal ou não é para determinada região. Enfim, todas as informações geradas pelo CropView estão nos ajudando a elaborar pautas de discussões aqui para o site Notícias Agrícolas. E é por isso que a gente está aqui com a Cristina para explicar mais uma vez para os senhores que essa informação compartilhada é muito importante, não só para a gente ter uma base de informação mais ampla, mas também entender e discutir essas informações com vocês, produtores. Quem sabe até buscar alternativas para possíveis problemas que vão aparecendo, né, Cristina? Mas para isso o produtor precisa nos ajudar fazendo o quê? Participando. Exatamente. Participando. O que nós tem sido um grande desafio e acho que é consenso nacional que o clima é um dos maiores desafios do momento, né? Porque nós temos muitas mudanças acontecendo, né? E não quer dizer, quando a gente fala mudança, parece que a gente está falando de catástrofes, de coisas ruins. Não, são alterações, né? Existem, da mesma forma que a lavoura tem a sazonalidade, o clima também apresenta sazonalidade. E nós temos aqui um banco de dados de climático de 20 anos, que nos permite simular plantios há 20 anos atrás e ver o que acontece naquela região, como é que são os ciclos daquela região. E
para que o produtor em cada lugar, e nós vamos ver, aqui a gente já fez vários estudos, várias conversas, tem lugares que o plantio está acontecendo mais tarde. Por outro lado, tem outros lugares que o plantio está acontecendo mais cedo. Né? Tem lugares que os veranicos estão mais acentuados e outros menos acentuados. Então, como é que o produtor organiza a estratégia dele a partir desses dados? Mas nós temos aqui um déficit de informação e por isso porque a gente precisa bastante da colaboração do produtor para nos ajudar a entender e a levar análises mais assertivas, que é a irregularidade das chuvas. Porque elas têm acontecido de uma forma geral no país todo. Então, o que nós não conseguimos mais falar, tal região está desta forma. O que a gente diz, existe uma tendência de mais ou menos chuva, de um atraso ou não, mas o que a gente vê é uma distribuição bastante diversa. É muito comum, né, Cristina, a gente perceber chuva acontecendo em determinada propriedade e na do vizinho não. Sim. Né, a pouca distância ali. Pouca distância. E aí, quando a chuva está pequena, quando a chuva está pouca, qualquer chuva faz diferença. Sim. Né? Então, nós vemos, às vezes, você fala assim, puxa, tem uma grande penalização e outro que se conseguiu segurar. Lógico, são vários fatores. Nós estamos falando aí de cultivares diferentes, de ciclos diferentes, de cobertura ou não de solo, enfim, vários fatores que ajudam a segurar essa umidade e proteger quando tem falta de água. Mas o fato é que essa distribuição, ela tem causado impactos muito grandes. Então, hoje não dá mais para a gente falar esta região, aquela região. Nós estamos falando de uma realidade desta propriedade e daquela propriedade. E quando você participa inserindo seus dados ali, você nos ajuda, obviamente, a entender essa questão aí da distribuição, da irregularidade, enfim, da distribuição, mas você se ajuda também, porque, na verdade, você está se abastecendo de informações, né, Cristina? Inclusive, quando ele coloca ali aquela medição diária de chuva, esquece aquela planilha de papel, né? Esquece a prancheta, né? Exatamente, ele já está ali prontinho com todas as informações guardadas ali no CropView, né? Exatamente, nós estamos convidando o produtor agora, a gente tem uma abinha chamada Minha Chuva, que é para cadastrar os pontos de coleta, sejam pluviômetros ou estação, e trazer os dados. O que o CropView vai fazer? Além dele estar ali registrando a chuva, ele vai estar usando esse dado de precipitação para fazer o cálculo da interferência ali na lavoura. Então, ele vai estar usando o próprio dado, o balanço hídrico vai ficar muito assertivo e, logicamente, as penalizações também. A gente vai fazer uma série de conversas dessas com a Cristina, justamente para poder te ensinar ou mostrar para você todas as funcionalidades aí do CropView, que vão muito além de saber se vai chover ou se não vai chover. Sim. E como é que a planta vai reagir. Enfim, você tem alerta de doença, você consegue acompanhar o que pode acontecer de chuva nos próximos dias, o que aconteceu no passado, pode fazer uma comparação da região, do que aconteceu na região nos últimos 10 anos. Enfim, é muita informação que o produtor pode ter acesso ali ao participar do CropView, certo, Cristina? Sem dúvida. As informações elas são baseadas todas nos dados da climatologia. Então, é o quanto o clima está interferindo. Então, aí nós vamos ter, com as tendências da meteorologia, a gente tem alerta, por exemplo, de clima favorável para desenvolvimento dos fungos, né, para as doenças fúngicas. Então, nós temos o alerta de que o clima está favorecendo ou não e para o produtor poder se precaver. Nós temos as previsões de 15 dias e as tendências de 180 dias, também para o produtor se programar, inclusive para fazer as pulverizações. Lá nas previsões a gente tem quando a chuva, qual é a probabilidade de ela acontecer de manhã, tarde e noite, justamente para programar os manejos. E depois nas colheitas nós temos os alertas de colheita. Então, como nós damos aqui a data do ciclo, o que o CropView faz? 15 dias antes do fechamento do ciclo, ele começa a reunir e mandar alerta para o produtor. Olha, tal dia, ele soma a cada 3 dias para dizer se dá condição de entrar com a máquina ou não. Muito bem, hoje então a gente vai fazer um passo a passo de como participar, certo, Cristina? Certo. A primeira participação, como é que acontece? Você pode digitar lá o endereço do CropView, que é o www.cropview.com.br.
Agora, se você não quer fazer isso, na nossa página do projeto Realidades da Safra, tem um botãozinho de link direto com o CropView. Mostra onde que está, Pedro. Vamos mostrar. O início da página está aqui, você rola um pouquinho. Enfim, tem ali as informações do CropView. Cadastre-se e simule sua safra. Clica ali, você vai direto para o link onde você pode fazer o seu cadastramento. E agora, Cristina, eu cheguei na página do CropView, o que eu faço? Então aqui, nessa parceria com Notícias Agrícolas, nós estamos disponibilizando uma versão gratuita que ela permite colocar uma data de plantio. Então tá aqui, ó, abinha experimente, ele vai abrir aqui, tem até a questão de valores, mas tá aqui, ó, grátis, experimente já. Clicou aqui, ele já está explicando para você, ó, nessa versão você pode simular a última safra e cadastrar uma localidade e um talhão. Recomendação, traz a coordenada geográfica do talhão, porque as previsões vão ser direcionadas para a sua coordenada. Tá? Vamos aqui avançar, olha, são dados, se é pessoa jurídica, se é pessoa física, tá? Nome. É um cadastro rapidinho. Cadastro normal, padrão, rapidinho, né? número de e-mail. E aqui está o município, ó, e a propriedade. Então, aqui você vai lançar a tua propriedade, dizer o município, a área, a produção potencial, porque ele vai fazer um cálculo de quantas sacas por hectare. Então, aqui você coloca qual é o seu potencial produtivo. E aí, de cada talhão, de cada propriedade, vai ser um diferente. E essas informações é que são fundamentais, né? Exatamente. Essas informações é que vão te ajudar a dar resposta, né? Vamos fazer o cálculo, o sistema vai fazer o cálculo. Aqui ele já pede, ó, um tipo de solo, então o teor de argila do solo, nós estamos trabalhando com 3 tipos, arenoso, médio e argiloso, então estamos falando de teor de argila no solo, a data do plantio, e aqui ele vai trazer, ó, a cultura que você escolher e o ciclo do cultivar em dias. Confirmou, ele já vai para aquela tela que a gente sempre apresenta aqui. Não vou colocar nenhum da nós estamos com a tela pronta. Vamos aqui, ó. Por exemplo, ele já vai te trazer esta resposta, que é o cálculo do que essa cultivar está utilizando, né? Todos aqueles cálculos agronômicos, contando com evapotranspiração, enfim, ela está usando temperatura e está usando precipitação para fazer esse consumo da cultivar e trazer a produtividade, se há penalização ou se não há penalização. O que a gente pede nesse primeiro momento é que quando o produtor for se cadastrar, como a safra já está implantada, né, Cristina, que ele utilize de forma mais fiel possível a sua data de plantio para que a gente possa ter exatamente o que está acontecendo na propriedade dele. Porque aí muda tudo. Você colocar, às vezes, uma semana de diferença e a gente sabe, ó, eu comecei a plantar, passei um mês plantando. O ideal é dividir, né? Até fazer a cada 10 dias. Nós fazemos aqui, ele faz a conta a cada 10 dias, né? Os 10 primeiros dias do mês, os 10 dias do mês, os 10 últimos dias do mês. Porque você vai ter uma resposta diferente. Exatamente. E o produtor, ele consegue simular essa variação de data aí? Consegue. Tudo que nós fazemos aqui, o produtor vai ter acesso através da senha dele. Muito bem, a gente elegeu aqui Figueirópolis como exemplo. Vamos começar? Lá em Tocantins, vamos fazer? Tocantins, vamos aqui. Então aqui, olha, eu coloquei um plantio no dia 5/11. Uma cultivar com um ciclo de 120 dias. Aqui um solo com teor de argila entre 16% e 35%. Nesta latitude e longitude. Então, o que o CropView está respondendo? A tudo que está anterior à data, que esses 10 dias que nós estamos inseridos, é dado observado. E aqui, este dado que eu estou usando é o dado observado de chuva médio para o município. Então... Por isso a importância dele cadastrar a propriedade dele. A propriedade, porque aí, olha que você vier para esta aba aqui, tenho minha chuva. Na minha chuva, eu tenho aqui o dado ponto de coleta, se é uma estação ou se é um pluviômetro, está aqui, eu vou escolher, ó. Ele vai cadastrar aqui também. Uma nova estação, vou dar o nome da estação, vou escolher uma propriedade, vou escolher os talhões que estariam vinculados a essa estação. E aqui eu vou trazer, assim que eu escolho, eu começo a trazer a chuva, olha lá, do mês, escolho o mês e a chuva do dia a dia.
Tem temperatura? Se tem uma estação, tem temperatura, pode colocar. Não tem, é só pluviômetro, não tem importância. A temperatura, ela vai entrar automática, né? Porque a variação da temperatura, ela não é tão grande. Mas da informação que a gente tem média. Mas a informação da chuva, ela varia muito. Chuva, e aí isso faz toda a diferença. Exatamente. Né? Vamos voltar lá para Figueirópolis? Vamos voltar para Figueirópolis. Então, o que acontece? Nós estamos neste período aqui compreendido entre 5 e 14, né? E que nós mostramos aqui não tem penalização. Né? Nesta condição aqui não tem penalização. Está com 100%, ele chega com quase 100% para o final. Apesar de você também não ter nenhum excedente ali, né, Cristina? Não tem, né? Tá justo, né? O que ele está mostrando é que a chuva foi ali no limite da necessidade da planta naquele momento. Exatamente. Isso fica mais claro aqui no balanço hídrico. Ó. Então, lembrando aqui, a barra marrom é a data de plantio, o verde claro é o momento atual, o verde escuro colheita, a linha amarela mostra a média da climatologia dos últimos 10 anos. O que é isso? Ele simula o plantio feito na mesma data, com o mesmo cultivar, com o mesmo ciclo, por 10 anos anteriores. E mostra como é que a climatologia está se comportando. Né? Tudo que está vermelho é o déficit hídrico apresentado, tudo que está em azul é excedente hídrico. Então, vimos de um déficit normal para a região, porém mais acentuado do que a média dos últimos 10 anos, para esta cultivar aqui. Agora, quando a gente olha o que vai acontecer, tem alguma preocupação aí, Cristina? Eu estou vendo uma barrigada aqui de redução, mas apesar da barrigada, aparentemente a chuva fica ali no limite da necessidade da planta. Exatamente. Está um pouquinho longe, né? Então, o que nós já estamos ouvindo aqui, o próprio INEMET falando, nós temos veranico. Parece que menos acentuado. E aí, o quanto isso reflete, né? Que período que isso acontece? Eu vou voltar aqui, olha só. Você está vendo, os níveis de chuva, nós estamos com bastante chuva nesse momento. Nós estamos aqui, olha, entre 60 e 70 milímetros. Aí chega janeiro, aqui final de dezembro, janeiro, começa a cair. Nós caímos aqui para 56. E é esse período que a gente tem ouvido relato de preocupação do produtor, né? Agora, o que é preocupação? Nesse ensaio que nós fizemos um plantio no dia 5 de novembro. Aqui nós temos um ciclo com 120 dias de desenvolvimento. Justamente quando a água ela fica menor, a planta entra num consumo maior. O que aconteceu? Olha, não tem excedente, não tem déficit, não tem penalização. Mas nós ainda estamos longe, né? E, de fato, como é que vai ser essa distribuição? Aí entra na distribuição. Porque se a tendência é que chova menos, como chove? Chove menos, mas cai um temporal um dia e passa 10, 15 dias sem chover? É diferente. Porque ainda não dá para saber essa penalização. Estamos longe, né? Porque a previsão aqui nós vamos com 15 dias, mas nós vamos com tendência. Então, é uma tendência apresentada de menos quantidade de chuva. Dá para a gente simular uma mudança de data aí, só para ver se tem interferência ou não desse período de... Vamos sim. Vamos colocar um 25 de novembro aqui? 20 dias depois. 20 dias depois, né? Vamos ver. Olha, a região, historicamente, a gente sabe que planta tarde, né? Às vezes, o plantio de dezembro são plantios normais que acontecem na região. E ele calcula automaticamente, né? É bem rapidinho, olha. Por isso que eu falo, é uma ferramenta que facilita a vida do produtor. Né? É mostrar o que o clima está interferindo. Olha só. Nós também não temos uma penalização, cai aqui até pela chuva, né? Nós estamos com uma sinalização de chuva na colheita, é onde penaliza um pouquinho. E vamos ver como é que fica o balanço hídrico, olha só. Né? Também, está mostrando aqui, tem esse déficit, mas o que acontece no florescimento aqui? Como nós colocamos um plantio mais tardio, aqui o florescimento pega final de janeiro e começo de fevereiro. Naquele outro momento ele pegava o florescimento final de dezembro, cheio, né? Exatamente. Então, quem plantou mais tarde, assim, nesse mesmo ciclo, com esta sinalização, parece que a chuva em fevereiro está com uma tendência de voltar maior. Então, o risco fica menor. Embora, até este momento, a gente não vê, de fato, uma penalização. A gente vê um alerta. E principalmente o alerta de excesso de chuva na colheita.
Mas é que eu acho que aí está muito longe É, ainda, né? Tá muito... Ainda não é motivo de preocupação. Não, eu acho que ainda não. Quando a gente vem, olha, se a gente for olhar a tendência aqui, então o que está mostrando? Olha, um dezembro, 17% normal, né? Nós vamos falar que desvios até 20% está dentro da normalidade. Janeiro está sinalizando 32% aqui. O que significa isso, Cristina? Da média dos últimos 10 anos, nós estamos com uma sinalização de uma chuva 32% menor. E daí aquele 173 ali é o volume previsto para o mês. É a tendência do mês. Tá. 173, que significa 32% menos do que acontece na média dos últimos 10 anos. O que justifica, portanto, aquele quadro que a gente viu lá em cima de uma barrigada. De uma barriga. Por quê? Porque esse cultivar, a maioria deles vai estar saindo do desenvolvimento vegetativo e entrando em florescimento. Ou seja, com consumo de água muito maior. Então, olhando o Crop View, a gente entende que janeiro é um mês de alerta. De atenção. De atenção, no mínimo de atenção. Por quê? Porque a meteorologia está nos sinalizando, olha, tem veranico. Está todo mundo querendo entender a intensidade e como é que a chuva vai se distribuir. E daí, aquela dica que a gente deu de você acompanhar com a sua posição geográfica ali, ela é mais assertiva ainda. Mais assertiva, porque fica mais direcionado para o lugar que você está. Agora, principalmente, ir lá cadastrar a sua chuva. Porque nós temos alguns fatores que ajudam a segurar a umidade no solo. Né? Nós estamos falando só de variedade, mas nós estamos falando de cobertura, nós estamos falando de manejo, e nós estamos... para entender como tudo isso está acontecendo, registrar como é que as precipitações aconteceram naquele lugar faz toda a diferença. Por quê? Nós estamos com um volume de chuvas menor. Então, entender a distribuição vai dar para entender melhor essa penalização. Muito bem. Vamos ver o que acontece nos próximos dias? Tem uma previsão aí dos próximos 15 dias que é bastante interessante também de ver, que ela traz a quantidade de chuva prevista nesse período, certo, Cristina? Então, nós estamos com chuva, olha, aqui nós temos um horizonte até o dia 20, né? Chovendo um pouquinho todo dia. Pouquinho não, ó. Tem dia de bastante chuva. Tem dia aqui chegando em 20 milímetros, ó, não tem chuvas enormes, mas nós temos uma situação aí, podemos até falar de uma cobertura de nuvens, né? Olha aqui, quando a gente clica em cima do precipitação, ele abre em períodos, em 4 períodos. Então, onde é que essa chuva vai acontecer? E o que nós vimos aqui? É uma sequência de dias até nublados. Né? Que legal. E isso te ajuda, inclusive, a planejar uma pulverização que você tem que fazer, enfim. Exatamente, planejar os manejos, né? Olhar aqui, nós temos uma previsão, que período do dia que ela está sinalizando que vai acontecer para se planejar. Né? Nós não temos aqui, acho que, nenhum alerta de doença, né? Não passamos aqui no vídeo, não está sem nenhum alerta, quer dizer, de clima favorável para o desenvolvimento do fungo. Né? Então, nesse estágio aqui, nós não temos nada acontecendo. Lembrando que nós voltamos aqui para 25/11. Muito bem. De qualquer forma, a gente tem aí um alerta para o veranico, que pode acontecer durante o mês de janeiro, lá para Figueirópolis, no Tocantins. No entanto, se o veranico vier dentro das expectativas aí, não é um grande problema. Mas o alerta fica dado porque... como a gente já falou no começo da nossa conversa, a irregularidade pode ser o fator de diferença aí entre uma propriedade e outra, né? Então, registrar a chuva da propriedade vai te permitir entender melhor o que esse veranico pode ou não estar penalizando cada um. Legal. A gente tem outra área também, agora no Centro-Oeste, lá no Mato Grosso. Isso, Campo Novo do Parecis. Nós estamos ali, o Campo Novo ele fica mais para o oeste do estado. E o que nós estamos vendo aqui é uma sinalização dessa chuva que atrasou bastante e que ela aconteceu de forma irregular. Então, ali a gente tem relato, conversa com produtores, sim, de lugares que estão penalizados e de lugares que não estão penalizados. Eu coloquei um plantio aqui no dia 20 de outubro, que uma cultivar com 130, com ciclo, está com ciclo longo. Olha, não tinha chuva suficiente. Na média do dado observado, não tinha. Pode ser que esse plantio aconteceu até um pouquinho mais tarde, porque já sai penalizado. Né? E o que nós vimos aqui? Um novembro, assim, bem sofrido. Olha, nós temos um déficit aqui, nós temos penalização.
Tá? Isso pode ter alterado a decisão de plantio do produtor? Sem dúvida nenhuma. Vamos modificar aqui? Eu vou trazer um plantio, vamos colocar 5 dias mais tarde, vou trazer um ciclo mais curto. Vamos tirar 10 dias aqui, vamos ver o que acontece. Tá aí. Outro cenário, hein, Cristina? Outro cenário, né? Ele sai com a produtividade, tem sim, olha, puxa, deu condição de plantio com pouca chuva, olha só, são 16 milímetros, 19 milímetros, dificulta muito a decisão de plantar. Então, vai ter, de propriedade para propriedade, esse cenário com certeza mudou. Ó, nós vemos aqui 8 milímetros, já vem penalização, e agora nós vimos aqui bastante chuva. Então, como é que fica aqui o balanço hídrico? Olha só. Então, tá vendo? Um déficit mais acentuado, ó, final de setembro, né? Uma região que já está apta, ficando apta para o plantio. Nós temos aí um déficit de 68 milímetros e a média dos últimos 10 anos acusaria 30 para o plantio nessa data, com a cultivar deste ciclo. Daí ele foi ter condição de plantio. Essa condição aqui que nós trouxemos aqui, ó, 25/10, ele dá condição, mas dá com frio na barriga. Porque assim, bem no limite ali, né? Não tinha chuva, né? O produtor ele precisa confiar que a chuva realmente vinha se estabelecer para ter plantado. Porque o que nós vimos que logo em seguida nós temos um déficit quando normalmente estaríamos já com excedente. Pois é. E se atrasasse um pouquinho mais o plantio, também não ia mudar muita coisa, né? Por causa desse déficit ali. É isso aí, mas muita gente entrou aqui, né? Deixa eu só, as doenças aqui elas duplicaram, deixa eu só recalcular aqui. Então, olha só, e aí, o que vem o dezembro? Tem uma sinalização de chuva grande aqui no dezembro. E aí o janeiro, olha, você vê que tem um consumo de água da planta aqui normalmente. Ele não chega a não dar excedente, mas ele mostra que para a média dos últimos 10 anos para plantio nessa data, tem menos chuva do que o normal. Mas a preocupação aqui é menor do que aquela que a gente viu lá no Tocantins. Sem dúvida. Lá estava zeradinho, qualquer coisa virava déficit. Aqui ainda tem uma gordura, né? Ou água, né? Então, o que acontece aqui? Nós estamos falando de janeiro também. E olha, nós entramos... Você vê que o volume de chuva que está previsto aqui, que tem a tendência a diminuir. Mas ele diminui da casa dos 100 para a casa dos 90, não é? Ainda dá condição até de excedente ali para planta. De excedente não tem penalização, ó, não tem penalização nenhuma. Então, aqui está ok, mas você vê que a decisão de plantar aqui já foi mais difícil. Né? Nós estamos aqui, o quadro do risco de doenças, o que nós mostramos? O que entra a previsão da meteorologia, nós temos aqui as fúngicas da soja, e em quantos % o clima está favorecendo o desenvolvimento dessa doença? Isso não significa que tenha doença. Absolutamente. Mas tem condição para que aquela doença se manifeste naquele período. Exatamente. Se houver o fungo, se tem a condição climática favorável ou não para o desenvolvimento. Então, o que ele começa a dar alerta? Ele começa a dar alerta que chega nos 50%, ele dá sinal amarelo. Né? Chega em 80%, ele dá sinal vermelho. Então, o que ele está dizendo? Ó, no dia 20 aqui, ó, tem 80% de probabilidade de um oídio se desenvolver. Né? E aí, nós vamos olhar aqui o que a previsão está mostrando. Né? Nós vimos, olha só, próximos dias. Bastante chuva, tem muita chuva prevista, o nível de chuva sobe. Passamos muitos dias aí com a cobertura, né? Vamos ver aqui. Olha, praticamente, olha, o dia todo aqui chovendo, e nós temos temperaturas mais amenas. Que então, abaixo dos 28 graus. Umidade, temperatura amena, exatamente. Condição principalmente para fungo, né? Para fungo. Então, aí começam os alertas. Não quer dizer que tenha doença, quer dizer que seguinte, que olha, começa a ter mais probabilidade de alguma coisa. Então, o produtor recebe o alerta do clima favorável, vai olhar a lavoura, vai ver como é que está a pulverização, se está tudo em dia. Tá vendo quanta informação você consegue ter a partir do momento que você utiliza, né, essa ferramenta, o CropView, para que você possa administrar melhor, se planejar melhor, enfim,
e até sofrer mais, né, Cristina? Dependendo... Tem gente que fala, não quero ver, eu não quero sofrer. Mas, assim, nós temos que olhar para a realidade. Né? Mesmo que ela não esteja tão favorável, ou que não esteja da forma que a gente gostaria. Porque a pergunta é, a partir dessa realidade, qual é a melhor decisão que eu posso tomar nesse momento? Verdade, lógico. Você pode antecipar decisões que vão te beneficiar, né? Sim, olha, assim, nós temos aqui clientes que usam CropView há muitos anos e de antecipar a colheita, de dessecar a soja, antecipar e não ter perda. Temos, assim, de ter o vizinho de cerca perdendo 34%, 40% da produção e ele conseguir salvar. Por quê? Porque ele conseguiu tomar a decisão. Então, é difícil. Nem sempre a gente está vendo a lavoura verdinha e tudo lindo, maravilhoso. Mas quando não está, o que de melhor a gente pode fazer, dada a situação que se apresenta? Então, o que o CropView mostra aqui em números, a realidade do que a gente vê. Porque você está vendo lá na lavoura, às vezes ela está até bonita, né? Mas o quanto ela está granada, de fato? E aqui nós estamos falando de produtividade. Pois é, e você que está nos assistindo nesse momento, se tiver alguma dúvida, aproveita a Cristina aqui, manda a sua pergunta e a gente tira essa sua dúvida na hora. A Cristina está aqui para nos ajudar a entender melhor a ferramenta e explicar por que você tem que participar com a gente desse projeto que é o Realidades da Safra. Primeiro, você vai nos ajudar a entender o que está acontecendo na sua propriedade, na sua região, no seu estado, e depois você vai se ajudar entendendo pontualmente o que está acontecendo ali e as decisões que você pode tomar a partir daquela situação que se apresenta naquele momento. Então, são duas formas aí de nos ajudar e de te ajudar também. É que só com informação que nós conseguimos olhar a realidade do que acontece em cada local e saber quais são os próximos passos, né? Hoje em dia se discute muito questão de zoneamento, todas as questões, justamente em função do clima. Mas, de fato, né, o que está acontecendo, em números, o que está acontecendo? Então, o que a gente pode levar de informação que vai ajudar cada produtor no seu local a tomar a sua decisão? Ou até, dado o cenário geral, os produtores em conjunto pensarem em estratégias melhores. Mas é preciso de dado, é preciso de informação. E o clima, ele vem se apresentando de forma muito irregular. Então, às vezes, tomam-se uma decisão, decide-se mudar alguma coisa, mas as pessoas vão falar, não, mas para mim funciona diferente. Então, só entendendo a realidade de cada um e de todos no conjunto é que a gente pode ajudar a melhorar as estratégias e o planejamento. Muito bem. Bom, agora a gente está falando de Mato Grosso, vamos para o sul do país? Vamos para o sul. Paraná, aqui, Cascavel, plantio final de setembro, no dia 30, cultivar aqui com ciclo de 120 dias. E o que nós vimos aqui? Também uma lavoura numa boa condição, né? Ela sai com dificuldade também, a gente sabe, atrasou o plantio, né? Pouca chuva. Por enquanto, olha, nós não temos muito pouca penalização. Agora, quando a gente olha aqui o balanço hídrico, dá até medo, né? Olha só, nós mostramos que não só atrasou, a gente já veio de um inverno sem chuva, né? Nós vimos aqui, entre a data de plantio e o momento atual, olha aqui, tá na linha aqui do zero, né? Não é que não tem chuva, mas a quantidade, o volume de chuva está bastante abaixo do que costuma acontecer na média. Então, na média de 10 anos aqui, o que ele mostra? Para essa situação de plantio, nós teríamos um excedente hídrico de 44 milímetros. Vendo um gráfico desse, dá até palpitação, hein, Dá até palpitação. Mas olha só o que acontece, né? E quando a gente vê aqui, a penalização ela foi de 2% nessa situação. Agora, o que acontece? Todo mundo... Deixando claro, né? O que ele registra é a quantidade de água disponível para aquela planta naquele período em que ela tem ou não necessidade daquele volume, certo? Exatamente. É o consumo, a situação, a climatologia versus consumo do vegetal. Então, nesse caso, nesta condição, nesta distribuição, eu não tive penalização. Mas é a realidade de cada um? Pois é. Como é que isso distribuiu em cada propriedade? Isso muda a penalização. E olha, e aí continua o alerta, né? Porque nós estamos aqui iniciando dezembro e a gente vê que o começo de dezembro também não está lá muito favorável. Que situação, hein? Né?
Não tem E daí penalização. a chuva pega embalo na hora que... Está indo para a colheita. Está indo para a colheita. E aí você vê que tem até uma penalizaçãozinha aqui, né? Da dificuldade de maturar. Vamos olhar aqui os próximos dias, só para a gente entender. Olha, realmente, ó, diferente, né? Não é que não tem chuva, mas ó, hoje parece que tem uma chuva acontecendo, nós passamos alguns dias sem nada, aí no dia 10 começa a querer voltar bem pouquinho, dia 13, 20 milímetros, cai de novo, some outra vez, volta bem pouquinho. Olha a irregularidade. A chuva está muito irregular mesmo. Exatamente. E se está irregular assim, eu estou falando de uma coordenada, né? E como é que está o município inteiro? Como é que está a realidade de cada propriedade? E como é que estava a realidade anterior? Então, se chove, hora chove aqui, hora chove ali, então quem perdeu aqui, ganhou aqui, trouxe um equilíbrio, mas e se não? E se choveu, voltou a chover no mesmo lugar, isso aqui continua penalizado? E é justamente isso que a gente está querendo entender. E a partir daí, gerar pautas para a gente debater aqui no Notícias Agrícolas. E levar mais soluções. Não é? Numa condição assim, aquela área que tem um solo estruturado, uma cobertura bem feita, enfim, vai se diferenciar também? Sem dúvida, né? E aí, o que nós vamos olhar é como é que essa realidade, ao longo dos anos, ela tem se apresentado, né? E aí, para os especialistas entenderem, tem modelo de plantio, modelo de manejo. Aqui, nós estamos falando vou voltar aqui, de 2019, mas eu posso mudar isso aqui bem rapidamente para ver de 2018. Vamos fazer? Vamos fazer. Aqui, normalmente, ele é bem rapidinho aqui, eu vou precisar fazer de novo, porque senão ele não atualiza lá embaixo. Vamos lá. Mas é rápido. Olha só. Nossa, aqui está muito fresco na nossa memória que 2018 a chuva começou muito antes, né? Vou descer a barra do balanço hídrico, a chuva começou em agosto. Entrou... E olha o período que ficou. Olha o veranico. Pois é. Sofrido, foi sofrido. Né? E o quanto isso... muita gente teve prejuízo nesse... Teve prejuízo, teve prejuízo. Agora você imagina aqui, olha os volumes. Teve muito replantio no ano passado, porque a chuva ela chegou cedo, chegou generosa, farta e desabou. Teve muito replantio. Olha, são volumes grandes, muito excedentes. E depois sumiu, hein, Cristina? E depois ela some. E aqui, aí você imagina, então eu tive que replantar. Puxa, eu fui replantar aqui, eu estou com 30/9/18, vamos mudar aqui de novo? Vamos ver se eu conseguir replantar e se eu tive que ir para 30/10. O que aconteceu? Dá um tempinho para ele fazer o cálculo. Olha só. Já mudou o cenário, né? Olha aí. Conseguiu, enfim, teve lá o seu frio na barriga, mas conseguiu melhorar um pouquinho. Conseguiu melhorar, mas depende de cada um. Agora, o veranico, ele existe. Vamos ver 2017, o que aconteceu? Vou voltar para o 30/9, que eu acho que ele é mais a cara da região, né? Então, o que a gente está falando? O produtor é uma ferramenta, ele faz conta de uma forma muito fácil. E aí, se eu tenho essa região, e se esse veranico se apresenta, se eu tenho sempre esse problema, como é que eu posso me proteger disso? Não, 2017... Tem bastante penalização. Teve. Olha só, ele é excedente. 17, vamos ver aqui na barra. Olha aí. Só. Aí, quando nós olhamos aqui, a gente olha para cá, tem veranico. Todo ano tem, né? Todo ano tem. E aí, que estratégia que eu vou usar na minha propriedade para que eu não caia o florescimento na hora que o meu vegetal mais precisa de água nesse período? E a gente percebeu que todo ano tem, mas que ele se desloca, né, Cristina? Ele se desloca um pouquinho. Esse ano de 17, por exemplo, está aqui em dezembro. Pois é. Agora, 2019 está mostrando que é mais ali para janeiro, né? Exatamente. Então, é entender isso, né? E aí sentar com o agrônomo, conversar, trocar ideia, entender a estrutura do solo, entender como é que se protege. Porque o clima ainda não descobrimos como é que a gente faz para controlar. Pois é. Temos que usar dos outros fatores. Vamos ver um ano mais? Vamos chegar no 16 aqui? E tudo que você está fazendo aqui, o produtor consegue fazer Consegue. também? Da mesma forma que eu estou fazendo aqui, ele consegue. Então, às vezes, as pessoas vão usar o Crop View e falam assim, não, mas eu quero
é só para eu saber a previsão e que eu quero ver a assertividade, né? Nós não temos ainda essa previsão que ela é 100% assertiva, né? Não temos essa meteorologia fantástica que vai falar, olha, pode fazer isso que vai dar certo. O que nós temos é uma forma de entender o que está acontecendo de uma forma mais rápida e para ajudar justamente no planejamento. Né? O que a meteorologia traz, e a gente sabe das dificuldades, da previsão, das mudanças, é a realidade, mas entender o que isso significa para nós e se existe alguma coisa que é possível fazer para minorar as perdas, é isso que a gente propõe de uma forma simples, tão simples quanto eu estou fazendo aqui com você. O produtor vai fazer da mesma forma que eu. E essas penalidades que aparecem é só essa relação da planta com o clima, com né? o clima, não tem outra influência. Nós mostramos aqui o clima favorecendo ou não as doenças fúngicas, né? O clima também mostrando janelas favoráveis para plantar, para colher. Mas um ataque de uma praga ou não, uma doença instalada... Não tem como a gente ver. Como... O que a gente vê é o clima favorecendo ou não. Aí se existe de fato, por exemplo, geada, ele traz aqui alerta da temperatura que cai num nível que pode acontecer geada. Mas já é um baita alerta, imagina, se você vê lá a possibilidade de uma condição favorável, vamos fazer o controle então, preventivo, né? É isso que vai ajudar bastante. Aqui fomos para 16, que foi um ano que estava bem regular de chuva, e o que a gente mostra também, aqui, ó, tá vendo? Chega na hora que a planta vai consumir mais, como é que está a distribuição? E o que a gente tem visto é que chega aqui novembro, dezembro, às vezes se arrasta por janeiro, um pouco de recuo. Então, é o auxílio para o produtor entender como é que a região se comporta e qual que é a melhor estratégia realmente que ele pode adotar. Vamos voltar aqui para o 19, senão nós vamos deixar aqui, né? Para falar desse ano. Muito legal. Então, enfim, é o que a gente falou, né, Cristina? O produtor ajuda a gente, né? Ele traz as informações da lavoura dele para que a gente entenda o que está acontecendo ali naquela região, e o produtor também ajuda ele próprio, né? É um convite para a gente olhar para a realidade de cada um juntos e tentar levar a solução, e tentar levar a estratégia, e levar conversas que possam clarear o produtor o que ele pode fazer para se prevenir de perdas contra os eventos climáticos. Muito bem. Bom, esse nosso primeiro encontro foi para fazer esse convite para o produtor e mostrar para ele como é fácil participar, fazer esse cadastro, enfim, e utilizar de forma experimental as informações do CropView. Nada impede que ele também se associe ao CropView, enfim, faça assinatura, e daí ele tem outras vantagens. Sim, aí ele pode registrar todos os talhões da propriedade, aí ele pode realmente controlar a lavoura como um todo. É uma ferramenta, é simples, né? É um software, é uma licença de uso, então o custo não é oneroso, ele custa bem menos do que custa para plantar um hectare, menos da metade do que custa para plantar um hectare, e ele não tem limite de hectares, não tem limite de talhões, não tem limite de culturas das que nós temos disponíveis, que é a soja, o milho, o trigo, o feijão, né, o que está disponível nesse momento. Então ele pode utilizar à vontade e entender. E vai registrar, eu tenho pontos de coleta de chuva em vários locais da minha propriedade, traz todos, vincula os talhões, e ele vai entender, inclusive na propriedade, como é que está sendo essa distribuição. Que, aliás, isso é comum, né? Principalmente nas grandes propriedades. Dentro de uma mesma propriedade você ter uma diferença na chuva também. Sem dúvida, tem muita diferença. E o outro benefício a gente pode esquecer a prancheta, né? É isso aí. Fica mais fácil. Vai lá no celular, vai no pluviômetro, lê, registra no celular e vamos dar adeus para a prancheta. Muito bem. Cristina, é a primeira de muitas conversas que a gente vai ter. E, como eu disse, esse é um convite para o produtor rural participar com a gente desse projeto. É uma parceria do Notícias Agrícolas com o CropView, chamado Realidade da Safra. Você
tem todas as informações do que está acontecendo com a safra, com entrevistas exclusivas, com as informações diferenciadas por região, por município, por propriedade, e você também pode nos ajudar a pautar aí essas entrevistas, essas reportagens, enfim, mostrando para a gente os fatos, o que de fato está acontecendo aí na sua região. E a gente vai tentar da melhor forma possível trazer experiências novas para o produtor através de um pesquisador que pode falar sobre determinado assunto, de uma estratégia que pode ser adotada em termos, enfim, para evitar que o problema se agrave. Enfim, é isso que a gente quer fazer, tentar ajudar o produtor e mostrar como a safra está se desenvolvendo pelo Brasil afora. No primeiro momento, a gente está focado na safra de soja, mas nas próximas experiências, quem sabe a gente acompanha aí outras culturas também. Cristina, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e estou aguardando ansiosamente o nosso próximo capítulo. Combinado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, com essa casa que cuida tanto do produtor, né, que cuida tanto de levar notícia, de apontar o que é importante. E com esse convite para o produtor, é um prazer estar aqui com vocês e convidando que vocês venham participar com a gente. Vamos mostrar a realidade do que acontece no campo. Não só aquilo que a gente produz com tanta qualidade, né, com tanta constância, com tanto volume, mas todas as dificuldades que é enfrentado todos os dias para que isso seja a realidade do nosso país. Então, vem com a gente mostrar a realidade da safra brasileira. É isso aí. Cristina, obrigado, viu?